Olá, boa noite, graça e paz, queridos. Queridos, eu estou aqui compartilhando com você nossa quarta lição do nosso curso preparativo do batismo Igreja Batista Moriá. Queridos, eu queria aqui fazer uma introdução rápida, reativar a nossa cabeça. Nossa primeira aula a gente falou da certeza de salvação. A segunda aula nós continuamos e concluímos esse tema da certeza de salvação. Depois falamos o Espírito Santo transforma a sua vida. Depois falamos da nova aliança, né? Falamos da condição de Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? Da lei, da graça e da condição que nós, né, vivemos nos dias de hoje, a graça do Senhor dessa nova aliança. Agora, nessa quarta aula que eu estou fazendo aqui no modelo, né, vídeo aula, nós estaremos falando da igreja. O que é a igreja? Né, a condição em si da igreja. Igreja, só os batistas serão salvos, toda a igreja será salva. Como é que é isso? Então a gente vai aqui caminhar um pouco. Também estou trabalhando da seguinte condição, né? Eu vou fazer aqui uma explanada do conteúdo. Sabedores que vocês já leram esse conteúdo, já responderam as questões, né? Eu imagino que vocês anotaram aí as suas dúvidas, então você deverá assistir esse vídeo, ok? E precisa me retornar no grupo que eu vou compartilhar com vocês, algo que venha complementar, algo que venha ser uma dúvida. Precisamos estar alinhados nessa condição nossa aí, queridos, para que haja crescimento. Então não existe uma pergunta que não seja importante. Toda pergunta ela é importante, precisa ser feita. Então participe dessa aula. Não torne essa aula fria, ok? Ah, foi uma coisa gravada, assisti um vídeo. Não é assim, queridos. É uma oportunidade que nós temos, né, de você, na sua liberdade, no seu tempo, aí, gastar alguns minutos da gente falar do tema do que é a igreja. Primeiro, eu vou fazer uma introdução, independente do nosso material, da nossa apostila. Eu faço aqui um comentário, querido. Igreja não é prédio, igreja não é edificação, igreja não é bandeira, igreja não é suas convenções, as suas hierarquias. Igreja é cada um de nós. Igrejas são pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. A nossa lição de hoje ela vai estar dividida na Igreja Mundial, a Igreja Mundial e o Corpo de Cristo, a Igreja Local, células, dízimos e ofertas, e a gente conclui essa lição. Então eu vou dar uma passada aqui. Nós temos aqui versículos chaves para a parte nossa da Igreja Mundial, que está em Hebreus 12, 22, 23, Apocalipse 20, 15. Reforço novamente, você precisa marcar a sua Bíblia. Todos os versículos que estão na lição, marca na sua Bíblia, isso é fundamental. Então, Igreja Mundial. A Igreja Mundial inclui todas as pessoas que têm seu nome escrito no livro da vida. Todas. Presbiteriana, Deus é Amor, Igreja Católica. Todas as pessoas que confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que têm a sua salvação garantida, essas pessoas, né, fazem parte de uma Igreja Mundial. No céu não haverá bandeiras, separações. Aqui os batistas do lado de cá, os assembleanos do lado de lá. Não existe isso, ok? Então você precisa entender isso. Queridos, outro ponto. Eu preciso que cada pessoa comente pelo menos 10 linhas em texto no WhatsApp, no grupo. Todos precisam fazer o comentário, ok? Ah, eu quero falar da Igreja Mundial. Ok, fala da Igreja Mundial. Eu quero comentar todos os tópicos. Comenta todos os tópicos. Pelo menos 10 linhas, tá bom? Atividade para que possamos concluir. Então, queridos,
A igreja mundial é uma coisa interdenominacional, ok? Você não precisa ser membro da igreja batista ou da igreja XY bolinha para fazer parte, não precisa, ok? O que é a igreja mundial e o corpo de Cristo? Jesus fisicamente foi embora para o céu, né? Jesus nos disse, né, que ele seria assunto ao céu e nos enviaria o Espírito Santo, né? A igreja mundial, para a igreja mundial, e nós somos esse corpo de Cristo. A igreja hoje mundial é o corpo de Cristo aqui. Queridos, eu gosto muito de falar, né, o Espírito Santo, ele não é meramente o Consolador. Eu já falei isso lá na nossa aula. O Espírito Santo é muito mais do que isso. O Espírito Santo é a condição de fato que me faz que eu seja Cristo aqui na terra. Para que as pessoas possam ver no meu rosto Cristo, eu preciso ter o Espírito Santo. Se eu não tiver o Espírito Santo, ninguém verá Cristo em mim. Ninguém. Se eu tenho o Espírito Santo, eu consigo externar essa condição de Cristo, revelar Cristo, né, nos dias de hoje. Isso me torna cristão. Isto é fundamental, ok? Então, amados, né, só existe um corpo de Cristo, um Espírito, uma só crença, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos. Está lá em Efésios 4, está aí na lição para você fazer, ok? Então a gente comentou a igreja mundial é o corpo de Cristo, perfeito? Nós somos Cristo na terra hoje. A ação do Espírito Santo em nós revela Cristo. E nós temos a igreja local. Aí sim, Igreja Batista Moriá, Igreja Batista Renovada, Igreja Batista Elohim, Igreja Batista Monte Sião, e nós temos várias igrejas, como outras igrejas não batistas, né? São as igrejas locais, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus. Cada uma dessas instituições forma uma igreja local através das pessoas. Não há uma igreja local, né, em Moriá, Avenida Belo Horizonte 79A. Aquele prédio fechado não é uma igreja local. A igreja local é composta de pessoas. Nós somos a igreja local. A igreja local é uma célula de pessoas salvas por Jesus, que se reúne num local específico. Há muitas igrejas locais ao redor do mundo. Paulo começou muitas igrejas locais. Romanos 16, 3 a 5, 1 Coríntios 16, 19, Gálatas, Tessalonicenses. Temos aí várias referências que nós precisamos marcar na nossa Bíblia. A igreja local é muito importante por várias razões. Uma delas é porque é na igreja local que você manifesta a sua aliança com Deus. Quando você nasceu de novo, você fez uma aliança com Deus, onde tudo que é dele é seu, e tudo que é seu agora é dele. Existem muitas promessas na palavra de Deus para aqueles que estão em aliança com ele. Veja como essa aliança se manifesta dentro do contexto da igreja local, trazendo grandes bênçãos. E aqui, né, o nosso autor do material aponta aqui algumas condições. A proteção de Deus. Quando eu faço parte dessa igreja local, eu tenho proteção de Deus, eu tenho prosperidade de Deus. Sim, querido, nós não pregamos, né, uma condição de prosperidade, mas há prosperidade para aqueles que estão em Cristo. O favor de Deus nos alcança, né? E há felicidade nos relacionamentos. Quando estamos em Cristo, nós conseguimos externar essa condição, né, de ter um relacionamento. A palavra de Deus fala que seja o nosso sim, sim, o nosso não, não. Nós precisamos ter transparência, né, clareza nos nossos relacionamentos. Essa verdade precisa ser real no nosso meio. Então, a proteção de Deus, né? Hebreus 10, 25.
A aliança com Deus implica num compromisso com a igreja local. Querido, tem como você trabalhar numa empresa e não ter compromisso com ela? Não tem. É inadmissível você fazer parte de alguma coisa que seja um clube, né? Um clube ali de recreação. Se você faz parte do clube, você tem regras. Não tem jeito, né? Isso faz parte. O reino de Deus existe critérios, valores que precisam ser respeitados. Então, dentro do corpo da igreja, para relacionar nesse contexto de igreja local, né, nós precisamos entender essas condições e nos posicionarmos diante dela. Entender, nós podemos até querer entender, a gente pode querer fazer, divergir de alguma coisa, mas para crescimento, para aprendizado, para compreensão, ok? Então, nós precisamos, lá em Hebreus 10:15, né, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos com admoestações, tanto mais quanto vedes os dias que se aproximam. Queridos, os dias que se aproximam são cada dia mais difíceis, nós não temos muito tempo, né? É um corre-corre, mas nós precisamos ter tempo de qualidade com o Senhor. Quem foi no nosso encerramento da escola bíblica, agora recente, nós colocamos em números, né? O tão pouco que é participar na escola bíblica como aprendizado, como crescimento, como aprender a palavra. Se você olhar a quantidade de horas de um dia, no ano, e olhar a quantidade que dedicamos ali ao aprendizado a Deus, não dá 1%. Então, eu preciso fazer parte, entender que há responsabilidade, e eu preciso crescer nessa condição. Eu preciso amadurecer nesse relacionamento com Deus, congregando. Ah, mas congregar é muito chato, a igreja é muito difícil, as pessoas, tem uma série de coisas. Querido, gostaria muito de poder responder cada colocação, tá? Tenham liberdade de participar, seja qual for a sua condição, chateação, história, tá? Estamos para crescimento. Não há igreja perfeita, Moriá não é uma igreja perfeita. Trabalhamos para que seja, mas não podemos garantir uma igreja perfeita, né? O corpo de Cristo perfeito teremos ele na eternidade, Então, queridos, nós precisamos entender que quando nós relacionamos, quando nós vivemos essa comunhão uns com os outros, nós temos uma condição de proteção de Deus. Nós fazemos parte do corpo, né? Uma mão cuida das pernas, da cabeça. Quem é que penteia o cabelo? É a mão. Quem é que põe comida na boca, né? Cada parte do corpo tem a sua função. E nós, como parte do corpo, uma parte cuida da outra. Isso é uma verdade que nós precisamos fazer valer, né, na nossa vida. Há uma outra condição em Hebreus 13, que nós precisamos obedecer aos nossos pastores, né? A tradução aí diz guia. Guia é alguém que conduz, né? Alguém que está à frente direcionando. Então seja submisso, que haja uma condição de se submeter a alguém que Deus colocou zelando, velando, né, pela sua vida. Então, querido, a gente precisa entender isso, ok? Leia aí, marca na sua Bíblia, Hebreus 13:17. Muitas vezes queremos o favor de Deus, queremos a bênção de Deus, mas não seguimos aquilo que nos é ordenado. Segunda bênção, a prosperidade, né? Em Lucas 14:33, Mateus 6:33, são versículos que o autor comenta. Queridos, a palavra de Deus nos fala, eu vou pegar uma outra referência, se nós, né, que somos pais terrenos, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, e Deus iria reter bênção? Outra referência bíblica, quem é o dono do ouro e da prata? Quem é o dono do ouro e da prata? É o nosso Deus. Ele dá e dá com abundância, com favor, àqueles que se colocam diante dele, né? Nós precisamos buscar esse relacionamento. A sua aliança com Deus e a sua igreja
implica numa entrega total, né? Tudo é dele. O seu coração busca em primeiro lugar o reino dele, né? Nós precisamos entender essa condição. O terceiro ponto de ser abençoado, né? Ter um relacionamento feliz. A sua aliança com Deus implica em ter uma aliança com seus irmãos. Há um relacionamento horizontal e há um relacionamento vertical. Eu preciso estar alinhado com eles. Como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo se eu não amo aos meus irmãos que eu vejo, né? É uma outra referência. Nós precisamos entender essa condição de relacionamento, dessa aliança, né? Deus, quando criou o homem para relacionamento, para comunhão. E a Bíblia fala, não é bom que o homem esteja só, né? Eu não vou aplicar isso a uma condição marido e mulher, homem e mulher, né? Marido e esposa. Mas, queridos, a Bíblia também fala que é melhor, né, que sejamos dois, que se um cair, teremos quem nos levantar. Então, o relacionamento, ele produz uma felicidade, porque quando nós estamos na luta, que todos nós passamos, né? Então, nós precisamos fazer valer isso. A sua aliança com Deus implica em ter uma aliança com seu irmão, com suas irmãs, né, em Cristo, né? Para que nós possamos ter essa condição, né, de agir de Deus em nosso favor. A sua aliança com Deus também implica em grande bênção para a sua família. Querido, quando nós entendemos a verdade, os nossos filhos entendem que há uma condição de reverência, de respeito ao seu papai, à sua mamãe, a gente tem ali um relacionamento diferente. Nós temos ali um relacionamento maravilhoso na presença do Senhor, onde filho respeita pai, onde a esposa entende uma condição de autoridade do marido. Há princípios bíblicos que se colocam ali, que produzirão essa felicidade, né? Então nós precisamos entender isso. É impossível estar na presença do Senhor sem liberar perdão. Nós vamos ver isso aí em Colossenses 3, né? Nós precisamos entender o que é suportar, o que é estar ali auxiliando, apoiando, né? Eu já comentei, né? A palavra suportar, ela parece em primeiro instante que é assim, nossa, não aguento fulano, não suporto aquela pessoa. Nós não devemos ver nessa conjectura, dessa forma. Nós precisamos entender que suporte é alguém que está ali junto, é alguém que está amparando, é alguém que está ali cuidando da pessoa. Ok? Uns aos outros, querido, nós temos o nosso dia da mutualidade na igreja, que todos precisam participar, queridos. Não precisa levar muito, mas participe. Há bênção na condição de participar do corpo. Na nossa mutualidade, a mutualidade significa uns aos outros, ajudando, suportando uns aos outros, amando uns aos outros. Nós vamos ver essa condição uns aos outros por várias vezes, em várias referências bíblicas, porque essa é uma condição nossa cristã de ser. Então nós precisamos suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, né? E assim a gente vai ver várias aplicações. Isso é o nosso relacionamento, isso é um relacionamento feliz no reino de Deus. Nós temos promessas de bênção nessa condição. Quando eu sou suportado, quando alguém me apoia, eu estou sendo beneficiado por fazer parte desse corpo, por essa bênção, alcançando essa bênção. Ok? Então aí eu termino o tópico 3, que nós estávamos falando da igreja local, né? Dessa igreja local, ela tem as suas bênçãos, as suas condições. Queridos, isso aqui é um comentário, é um resumo. O que mais você entende de que é a igreja local? Coloca aí, faça essa pergunta. Isso é muito amplo, eu não quero aqui esgotar, eu estou dando aqui uma referência. Por que eu devo congregar? Eu devo congregar porque há um ciclo de amizade, um ciclo de relacionamento, né? Nós vamos passar uma eternidade juntos. Se eu não sei relacionar aqui, como é que eu vou viver a eternidade? Se eu não sei viver aqui na presença do Senhor, como é que eu vou viver na presença de Deus lá? Então eu preciso entender o que é viver essa igreja local. Não dá para eu negar, não dá para eu fugir disso, ok?
Queridos, quem está numa igreja local precisa participar de célula. Queridos, nossa igreja tem crescido e eu creio que vai crescer muito. Você precisa fazer parte desse crescimento. A célula é um modelo novo? Não. A célula, o termo célula, é para mostrar que é uma parte do corpo. Nós não somos o corpo de Cristo? Então, célula quer dizer que um pequeno grupo faz parte de, ok? Então, você precisa fazer parte desse corpo. É impossível que uma igreja com 70, 80 pessoas, como está a Moriá hoje, que nós, pastores, consigamos dar atenção, participar no dia a dia de todas as pessoas, como precisa, como merece. Então, querido, nós temos uma divisão de algumas células que é vital, que é importante que você seja acompanhado. Nós temos pessoas que têm estado à frente, liderado células, que foram preparadas, nós teremos agora até um outro treinamento agora, a estar na frente, a apoiar, a se fazer presente, a estar ministrando a palavra. São perfeitos? Não, queridos. Erram, como eu erro, como o pastor Robson erra, como nós erramos, porque o erro é do homem. Então, nós precisamos saber que o nosso referencial é Cristo. Cristo é a nossa referência. Nós precisamos, voltar os nossos olhos para o Senhor e prosseguir em seguir ao Senhor, em estar ali naquele ensinamento de Jesus, ok? Então, eu preciso estar em célula, eu preciso relacionar com um grupo de pessoas, eu preciso entender, isso facilita o trabalho, isso facilita a condução de toda a liderança da igreja. A melhor maneira de ter intimidade e comunhão uns com os outros na igreja local é através da célula. Cada um membro de outro e precisamos ter comunhão uns com os outros, ou seja, cada um cuida um do outro, cada um assiste o outro, participa na vida do outro. Às vezes você está numa luta, numa provação e eu não sei, eu não tenho informação, o pastor Robson não sabe se você não está em célula. Se você está em célula, nós recebemos informação da liderança, olha, esteja orando essa semana pelo irmão fulano, porque está passando por uma luta, vai fazer uma prova, vai ser uma entrevista de emprego, vamos estar orando, cercando o irmão. Então, é fundamental isso, querido. No tempo de Paulo, da Bíblia, de que era Saulo, uma célula de irmãos se reuniam na casa de Áquila e Priscila, está lá em 1 Coríntios. Lá não chamava célula, querido, mas era um trabalho de reunião em grupos para assistir, grupos de crescimento com o propósito de acolher outras pessoas, assistir ali a comunidade, a vizinhança, e esse grupo ia crescendo, Em Jerusalém, os seguidores de Cristo se reuniam frequentemente para ouvir a doutrina dos apóstolos e orar, mas também comiam juntos e tinham comunhão, intimidade entre eles. Está lá em Atos 2. Então, queridos, nós precisamos entender essa condição da igreja local. Estar em célula é fazer parte da igreja local. Se você não está em célula, você é um mero ouvinte. Nos cultos, fica difícil chegar, conhecer, identificar, participar das suas condições. Nós, igreja, ficamos um pouco refém a essa condição. Ok? Queridos, um culto por domingo é muito pouco na presença do Senhor. Um culto de domingo é muito pouco. Se você for frequente em todos os domingos no ano, é muito pouco. Você é um crente que não vai crescer. Se você é um crente que vai todo domingo, toda quinta, é muito pouco. Então, você precisa ter um hábito. Bom seria que você tivesse na sua casa um culto doméstico, um encontro com irmãos, com um vínculo de pessoas que você gosta de se identifica, que seria a célula, participasse na quinta e participasse no domingo. Nossa, mas tudo isso, queridos, Deus deu ao homem 24 horas. Nós vamos falar aqui agora de dízimo e oferta. A palavra de Deus fala que tudo que Deus nos deu, nós devemos ter a dízima ofertada, entregue ao Senhor. A dízima seria 10%.
Nós damos a Deus 2 horas e 40 minutos todo dia? 2 horas e 40. Será que reunir 3, 4 vezes na semana, 1 hora ou 2, eu estou sendo coerente? Isso é uma reflexão. Então, queridos, é preciso estar em célula. Nós precisamos estar em célula. Ok? Queridos, outra coisa, né, que eu já adiantei, que é o dízimo e a oferta. Nós, pastores, pastor Robson e eu, nós não somos ali taxativos, cansativos de uma obrigação. Nós não ficamos ali cada culto ensinando, né, ou condenando a igreja, julgando um peso para quem não participa do dízimo e na oferta. Querido, eu vou falar de experiência própria, não é dos meus últimos 4 anos que sou pastor, não. É dos meus mais de 20 anos que estou na igreja. Eu sempre dizimei e ofertei. Eu sempre vi a boa mão do Senhor na minha casa. E sempre tive dízimo. É obrigação. Por que é obrigação? É favor de Deus que nós recebemos, irmãos. Se estamos empregados e ali temos ali a provisão do Senhor, ou mesmo desempregados, estamos vendo a provisão do Senhor, é o Senhor que tem dado, é o Senhor que nos capacita todo dia, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que tem dado o ar que respiramos, o alimento sobre a nossa mesa. Será que nós não podemos retribuir, né? Retribuir a nossa condição de estarmos participando, né, na casa do Senhor? Então, amados, dízimo, né, para mim é uma obrigação. Oferta é uma condição de coração, de crescimento, de entender a necessidade da casa, da igreja que nós participamos. Isso é algo que nós precisamos realmente entender, ter claro dentro de nós, que é algo fundamental. Queridos, vocês vão ouvir de tudo. Se você entrar no Google, você vai ouvir no YouTube, você vai ver um monte de gente falando: dízimo é Antigo Testamento, dízimo não tem que dar dízimo. Queridos, eu fico assim, crescimento meu, é uma pena que as pessoas estejam presas naquilo que deveria ser entendido como assim: Senhor, obrigado, toma aqui porque isso aqui é do Senhor mesmo, isso aqui não é meu. É uma pena. Eu, sinceridade, para uma pessoa que ainda não tem uma experiência com o Senhor, eu compreendo. Porque é uma pessoa que caminha com o Senhor, que cresce em intimidade com o Senhor, que tem visto, experimentado o favor de Deus. Eu não estou falando nem de área financeira. Ela não tem dificuldade de ter uma vida liberal. Deus não fica devendo nada ao homem. Deus não fica devendo. Deus é o dono do ouro e da prata e Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa, queridos. A igreja, em tese, ela não precisa, porque quem é o dono do ouro e da prata é o Senhor. O Senhor provê, é o Senhor quem sustenta. Queridos, o Ministério Moriá, né, a nossa igreja, nós temos vivido de fé em fé. Tudo que entra é tudo que sai, não é porque a gente não sabe reter, não. É porque o que entra é a conta de suprir as nossas necessidades. E nós temos vivido de fé em fé, de fé em fé. Nós temos experimentado isso. A nossa igreja, sabendo da nossa limitação, da nossa pequenez frente a outras tantas igrejas, nós participamos em missões, nós assumimos uma família, né, no campo missionário, nós participamos na manutenção dessa família. Nós não somos a única igreja que oferta nessa família. Querido, nós precisamos entender, nós temos aqui várias referências sobre dízimo e oferta, várias. Eu não vou elencar, eu não vou aqui entrar nelas. Não vou. Eu quero que você leia, eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Eu quero que você tenha liberdade de perguntar. Se você quiser extra classe, ter mais conhecimento, pode me mandar uma mensagem no Zap, no privado, pode fazer uma colocação em cima disso. Queridos, como é que nós vamos sustentar a igreja do Senhor, falando no lado financeiro, não espiritual, porque eu acabei de dizer que Deus provém? Como é que nós vamos pagar água, né, luz, aluguel? Essas coisas não são espirituais, essas coisas são reais, precisam acontecer.
Nós temos custos com contabilidade, nós precisamos assistir uma pessoa que se dedica a essa obra, no caso o pastoreio. Isso é um desafio nosso, né? E nós precisamos entender essa responsabilidade nossa. Queridos, entenda que dízimo é algo que você tira primeiro, é premissa. O dízimo é algo que precisa arder no seu coração e falar assim: glória a Deus, entreguei, não é meu, não é meu, eu tenho liberdade de entregar. A Bíblia fala que é impossível servir a Deus, né? O Deus dinheiro, né? O mamon, né? E servir a Deus. O eu sirvo a um, eu sirvo a outro. Eu há de agradar um ou agradar a outro. Queridos, por mais que você tenha uma condição de entendimento, né? De uma liberdade de entender no seu coração que você não precisa dizimar. Eu te pergunto, é lícito você participar da casa? É lícito você participar da igreja? Quando eu falo casa, é igreja, porque ali é uma família, é um grupo de pessoas que estão ali reunidos. Participar em direito igual a todos que contribuem? Você se sentiria no mesmo direito como os outros? Querido, nós administramos Moriá, né, no favor do Senhor, na graça do Senhor, de uma maneira com muita responsabilidade. Eu